Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. Boa noite para vocês que nos assistem dos mais variados lugares. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a família de vocês. Quero lembrar que nós temos as nossas programações quarta-feira, Oração e Ação Estudo Bíblico às 19h30, quinta-feira, Oração e Ação Jovem às 19h30, sexta-feira, Oração e Ação Kids para as crianças às 19h30, no domingo às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom, você pode participar. Às 10h30 pelo YouTube, o culto matinal. Às 15 horas, Escola Bíblica Dominical Kids para as crianças. E à noite, às 19h30, pelo YouTube, nós temos o nosso culto em família. Você está convidado para todos esses cultos, para que nós possamos estar juntos, exercer a comunhão, estar juntos mesmo, que é tão bom. Nós ansiamos certamente muito retornar às atividades presenciais na igreja. É muito bom estar junto pelos meios que as multimídias nos oferecem, mas como é bom estar perto, como é bom abraçar, beijar, como faz falta isso. Sabemos disso, ore por isso. Nós estamos pedindo a Deus que baixe o nível de contaminação, que aqui no Rio de Janeiro, Ilha do Governador, ainda se encontra na fase vermelha, uma fase muito alta ainda. Mas nós estamos pedindo a Deus esse retorno. Aliás, quero compartilhar com você a alegria da nova iniciativa que estamos tendo lá no nosso templo, no templo da Rua Magno Martins 165. Estamos fazendo melhorias lá naquele imóvel para, assim que voltarmos às atividades presenciais, tudo estar arrumado, limpo, pintado, bem preparado para receber todos os irmãos. De vez em quando, nós estaremos mostrando algumas fotografias de algumas novidades que estamos ali preparando para vocês, que estarão retornando daqui a pouco presencialmente aos cultos e às atividades da igreja. Embora muitas atividades estejam acontecendo, só não acontecem realmente as atividades que reúnam grupos, que ajuntem pessoas. Nossa área de ação social vai trabalhando, nossa área de administração, nossa área financeira, a parte de manutenção do imóvel, a parte do estudo bíblico, das pregações nós estamos fazendo virtualmente, trabalhos infantis, muitas das nossas atividades estão acontecendo. Estão acontecendo também os nossos trabalhos que apoiam missões. Estamos apoiando missionários, estamos também fazendo aquele trabalho, como disse, de ação social, distribuindo cestas básicas na nossa comunidade no entorno. Muitos estão carentes mesmo e tem sido feito um trabalho de distribuição de cestas básicas e você pode participar. Cada cesta básica custa R$ 57,00, bem sortida, também com boa quantidade. Isso tem sido maravilhoso na vida daquelas famílias. Você pode ver aí os nossos dados bancários e pode cooperar, pode participar desse movimento do bem. É importante lembrar que nós também estamos ajudando uma instituição que está trabalhando com homens que estão procurando abandonar a dependência química. São 60 homens, é a Chácara dos Profetas. Você pode cooperar de muitas maneiras, com gêneros alimentícios, com roupa masculina, com roupa de banho, roupa de cama, material de higiene pessoal, tudo que você puder ajudar, estando mesmo materiais usados em bom estado, isso será muito bom. Essa semana eu estive lá com a Rose, nossa responsável por assistência social. Temos um bom lote de materiais que estaremos mandando para a Chácara dos Profetas. Que Deus abençoe você, que tem se mantido fiel, tem participado dos cultos, tem se mantido como dizimista fiel, como ofertante fiel. Deus tem se manifestado através da sua fidelidade. Deus abençoe você. Lembre das pessoas que hoje são motivos de nossa oração. Estamos agradecendo os aniversários de Rebeca, Ivani, Rita, Hugo e Joel.
também aniversário de casamento de Maria Cristina e seu esposo. Pedindo-os pelos enfermos, a Ana Torres, esposa do pastor Ulisses Torres, Rejane, Marilac, Agnello, Janice, Márcia, Jerônimo e sua esposa, a Maria, e a família estão com Covid, estamos orando por eles. Orando também por Ana Clara, filha de Andréia e Joel. Vamos estar orando pelos nossos governantes, como sempre fazemos, pelos profissionais de saúde, pelos pastores e missionários espalhados, pelos mais vulneráveis da sociedade, orando pelo nosso Brasil, clamando a Deus. Deus salva, livra o nosso Brasil, transforma o nosso Brasil. Que Deus nos abençoe. Muito bem, vamos orar e logo depois nós vamos estar estudando o finalzinho do livro de Joel, esse livro dos profetas menores. Vá abrindo sua Bíblia aí no livro de Joel. Hoje nós vamos terminar Joel, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Suplicamos que o Senhor nos unja, Senhor, com teu Santo Espírito, para a ministração desse momento de estudo da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok, abriu aí o livro de Joel. Nós hoje vamos estar terminando o livro, que termina no capítulo 3, e nós estaremos lendo Joel de 14 a 21. É o finalzinho do livro de Joel. É o que nós podemos chamar de a tempestade do livro de Joel, quando o juízo vem sobre a humanidade, né? Joel aponta para o dia do Senhor, para o dia do juízo final, né? E hoje nós vamos ver essa linguagem figurada, mas tão precisa também, que nos dá um entendimento bastante nítido das coisas que acontecerão naqueles últimos dias. Então vamos lá, nós vamos ler. Nós vimos que o juízo caiu sobre as nações inimigas, né? E hoje nós vamos ver o juízo final. Ok? Joel 3, a partir do versículo 14, que diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O céu, o Senhor, brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Muito bem, vamos vendo aqui por partes. Primeiro, esses dois primeiros versículos aqui, versículos 14 e 15, também o iniciozinho de 16, está falando da condenação dos ímpios no juízo final. Note que o versículo 14 começa dizendo assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Esse vale da decisão foi chamado, no início do capítulo 3,
ali no versículo 2 do início do capítulo 3, foi chamado de Vale de Josafá também. Foi uma outra nomenclatura dada a este vale, o Vale da Decisão. Na realidade, está se referindo ao vale ou à planície do Amargedon, que é a batalha final. E a gente fica pensando, poxa, como será esse lugar, o lugar da batalha final, quando Jesus voltar, no juízo final? Onde será exatamente esse lugar? Bom, é muito mais do que um lugar físico. Vamos dizer assim, é um lugar cósmico da batalha final, em que todos serão convocados, todos os povos que se colocaram contra o reino de Deus, contra o Senhor Jesus, todos eles serão convocados. E aí nós vamos verificando aqui, olha, multidões no Vale da Decisão. É uma batalha final absolutamente abrangente. Essa batalha é para todos os povos, todos os homens, todos os reinos, todos os reis, todos os dirigentes. Essa batalha final é extremamente abrangente. Não é uma batalha, na realidade, localizada. Ela é cósmica, né? Ela é cósmica. O versículo 14, então, vai dizendo porque o dia do Senhor está perto, né? O dia está perto no Vale da Decisão. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. O próprio Jesus diz que só o Pai sabe. Mas esse dia já está determinado. O texto deixa claro. Só Deus sabe, mas esse dia está determinado. E será o dia de uma batalha cósmica. Uma batalha cósmica. 15, versículo 15. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Como diz Hernandes Dias Lopes no seu comentário expositivo desse livro de Joel, é um momento da história inescapável. Não há ninguém que possa escapar do momento do dia do Senhor, da volta do Senhor. Até mesmo os astros serão abalados. O texto aqui diz, olha, o sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Ninguém, nada, nenhum astro, nenhuma força, nenhum poder cósmico, nenhum poder no universo poderá escapar desta ação de Deus. E o fulgor de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus estarão presentes de forma tão forte, tão poderosa, que farão que fique na sombra a luz do sol, a luz da lua, a luz das estrelas. Ficam pequenas diante da glória do Deus presente naquele momento, né? Versículo 16, no iniciozinho, ainda tratando deste momento da condenação dos ímpios, diz: o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Quando aqui se usa essa figura de linguagem, dizendo que o Senhor brama de Sião, o que era Sião? Sião é o monte onde estava o templo, né? O monte onde estava o templo de Jerusalém, que representava a própria presença de Deus no Velho Testamento. Então o Senhor brama de Sião. Esse bramar é a figura de um leão. O bramar é a voz poderosa de um leão, o rugido de um leão que está dominando a sua presa, Ou seja, todos os poderes da terra não passam de algo que está sob o poder do leão de Judá,
do leão de Judá. E o texto diz que se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Que momento tremendo! O momento da volta de Cristo, do dia do Senhor, da batalha do Amargedon, da batalha do vale de Josafá, ou aqui, como está nesse texto, a batalha do vale da decisão. Muito bem, agora a partir da metade do versículo 16 e do versículo 17, não mais falando da condenação dos ímpios, agora o texto vai falar da libertação do povo de Deus. No dia do Senhor será terrível para os ímpios, aqueles que não se arrependeram de seus pecados, aqueles que não obedeceram à vontade de Deus, aqueles que rejeitaram Jesus. Será um dia terrível, mas será um dia glorioso para aqueles que, ainda que não merecendo, né? Porque nós não somos salvos por mérito, mas pela graça de Deus, mas se arrependeram de seus pecados, se colocaram humildemente diante de Deus, creem e creram e crerão ainda no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então eles estão naquele grupo que será liberto como povo de Deus. Então vamos rever aqui a partir da metade do versículo 16, que diz assim: mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Vamos lá vendo a partir da metade do versículo 16, o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Quando houver o dia do Senhor, do juízo final, a Igreja de Cristo, e aí, vejam bem, eu não estou falando de nenhuma religião específica, porque seria muito pretensão pensar que o povo de Deus seria formado apenas de uma denominação ou apenas de uma religião, mas será formado de todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que vive lutando por fazer a vontade de Deus, embora pertençam às mais variadas religiões, não é? Não é verdade? Mas que não adoram outros deuses, que não se colocam rebelde diante de Deus, aqueles que têm a sua fé centralizada em Cristo. Diz assim: mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Esse é o povo de Deus. E fortaleza dos filhos de Israel. A Igreja de Cristo é o Israel de Deus do nosso tempo. Versículo 17 está dizendo: sabereis assim que eu sou o Senhor. Este é o Senhor, aquele que está na gestão do juízo, é o Senhor da igreja, vosso Deus, que habito em Sião. Habito em Sião. Habito no Monte Santo, meu santo monte. E Jerusalém será santa. Quando ele se refere aqui a Jerusalém, nós podemos encontrar aqui uma referência à Igreja de Cristo, a Nova Jerusalém. Então ele está dizendo, olha, e a Jerusalém será santa. Santa aqui o sentido de separada. O Senhor há de separar a sua igreja, o seu povo, das tribulações, dos sofrimentos, do horror do juízo final. O horror para aqueles que não creem, o horror para aqueles que durante a sua vida foram contra a vontade de Deus, né? Então aqui o texto vai dizendo: sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, Jerusalém será santa. E aí diz uma frase tão emblemática: estranhos não passarão mais por ela. Então nós temos as duas referências: Jerusalém como igreja, Jerusalém como a Jerusalém da cidade santa, né? Ali da cidade santa, a Jerusalém que foi tantas vezes invadida
por tantos povos inimigos do povo de Deus, habitada, tomada, humilhada. É uma referência a todos os povos inimigos do povo de Deus, não é? Muito bem, aí nós vamos passando aqui para o versículo 18, que vai falar então da restauração de Israel, daqui em diante. E diz o seguinte, versículo 18: e há de ser que naquele dia, os montes destilarão mosto, um tipo de vinho adocicado, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. É interessante observar isso. Quando o texto aqui de Joel, lá no início, nós vimos lá no início, ele descrevia uma grande invasão de gafanhotos. Lembra disso? De 4 tipos de gafanhotos, bilhões de gafanhotos, que destruíram toda a terra. Foi uma desolação total, uma desolação total. Agora, está descrevendo esta mesma terra de toda aquela desolação como um lugar maravilhoso, que destila mel, leite, vinho. Então, o que nós temos aqui? Para que a gente faça uma boa lembrança, esta mesma terra da invasão dos gafanhotos, que foi destruída, desolada, agora está sendo recuperada, mais anteriormente ainda era a localização da terra da criação, do Jardim do Éden. Lembra do Jardim do Éden, maravilhoso, mas ali entrou o pecado e tudo foi sendo destruído. Nós temos textos no Novo Testamento que falam daquela natureza que passou a gemer. Agora, o que está sendo mostrado aqui é uma completa restauração, que completamente diferente da terra que havia sido desolada pela invasão de gafanhotos. Lembra-se que a invasão de gafanhotos falava de um exército de gafanhotos e era uma alusão também à invasão de povos inimigos do povo de Deus. Lembra que eu falei dos assírios, babilônios, aqueles povos todos ali, também uma alusão àquilo. Então, esta terra que foi criada para manar leite e mel, a terra que foi criada para o Éden, mas que foi destruída pelo pecado, mas que foi depois, por causa do pecado e da rebeldia do povo, invadida e destruída, agora vai se mostrando terra restaurada no dia do Senhor. A volta de Cristo não só restaura a igreja, não só restaura o povo, não só derrama graça sobre os arrependidos, sobre os que creem no Senhor Jesus Cristo, mas também tem uma figura de restauração da criação de Deus. Vou repetir o versículo 18, que ele é tão lindo, tão poético. E há de ser que naquele dia, qual é aquele dia? O dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da volta de Cristo. Os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O vale de Sitim é o vale que contém o Mar Morto. O Mar Morto é uma desolação total, não tem peixes, não tem animais marinhos, é morte. O Mar Morto é uma desolação completa, é um vale profundo. O Mar Morto está, e o Rio Jordão, que derrama suas águas nele, estão abaixo do nível do mar Mediterrâneo, na região ocidental lá, né? E agora o texto vai dizendo, olha, vai ter águas puras, vai ter manar leite, mel, mosto, ou seja, está falando de toda a restauração daquela natureza e da própria criação de Deus que sofreu tanto durante o período da humanidade.
Muito bem, versículo 19 diz assim: o Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá e cuja terra derramaram sangue inocente. O versículo 19 está falando da justiça de Deus. Quando o Senhor Jesus voltar, no dia do Senhor, será feita justiça. Vocês lembrem sempre que a justiça pertence a Deus. Há textos, por exemplo, Romanos 12, que fala, que o Senhor fala assim: a mim pertence a vingança. Não a vingança aí no sentido humano, né? Da vingança ressentida, da vingança amarga, não é nesse sentido, é o sentido aqui de se fazer justiça, se fazer justiça. O Egito aqui e Edom estão representando, é figurativo, representando todas as nações que historicamente se colocaram atacando, destruindo, agredindo o povo de Deus e a sua fé. É uma alusão genérica dos povos que se colocaram contra Deus, contra o povo de Deus, né? Então o Egito se tornará uma desolação, né? Porque esses povos derramaram sangue inocente do povo de Deus. Versículo 20 diz: Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Há uma promessa aqui que, ocorrido o dia do juízo, feita justiça, restaurada a criação, o Senhor habitará com seu povo em todo o tempo, em toda a eternidade. Está contida aqui essa promessa. Hoje nós podemos dizer que Deus habita em nós, né? O Espírito Santo de Deus habita na igreja, ou consequentemente no seu povo, porque é o povo de Deus que compõe a igreja. Então, Deus habita no seu povo, mas há uma promessa aqui de que o seu povo, além disso, habitará com Deus. Habitará com Deus. Versículo 21, finalizando: eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Duas alusões são possíveis aqui no versículo 21. Esse expiar o sangue dos que não foram expiados pode estar se referindo a fazer justiça com relação àqueles que são ímpios, ou seja, que sempre foram contra o povo de Deus, ou contra a vontade de Deus, contra o juízo de Deus. Mas também é muito aceitável que uma expiação do sangue no sentido de salvar as pessoas. Por quê? As pessoas não serão salvas ou não são salvas por causa dos seus méritos, porque são boazinhas, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas nós somos salvos pelo derramamento da graça de Deus através do sangue de Cristo derramado na cruz no nosso lugar. Então essas duas alusões cabem aqui muito bem. E novamente se confirma a promessa, porque o Senhor habitará em Sião. O Senhor habitará com seu povo para sempre. Eu acharia muito interessante a gente ler um último texto complementar a esse finalzinho aqui, que está em Ezequiel 36, 24. Vamos dar uma passeadinha? Volte um pouquinho. Ezequiel 36, 24 a 27. Acha aí comigo? Vendo esse momento de transformação. Ezequiel 36, 24 a 27, a transformação que o Senhor estará fazendo no meio do seu povo e no meio da humanidade. Ok? Vamos lá? Ezequiel 36, 24 a 27, que diz assim: tomar-vos-ei entre as nações. Eu vou tomar vocês, meu povo,
do meio das nações. E vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Promessa do nosso Senhor Deus. Joel, foi um estudo muito bom de fazer. Certamente aprendemos juntos muitas coisas. E nós vamos, a partir da nossa próxima quarta-feira, do Oração e Ação e Estudo Bíblico, estar estudando um novo livro. Se você quiser sugerir um livro para estudo, o livro da Bíblia, você pode telefonar para o 32836047, falar com a Kátia e sugerir um livro da Bíblia que você tenha vontade que seja estudado nos nossos encontros das quartas-feiras. Aqueles que forem mais votados, o livro que for mais votado, será o livro de estudo deste próximo período. E nós vamos nos ver um pouco mais juntos através do estudo da palavra, ok? Estaremos amanhã juntos com o nosso Oração e Ação Jovem e vai ser certamente muito bom. Vamos orar e encerrar nosso encontro de hoje. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor Deus, suplicamos bênçãos, vida longa, Senhor, e abençoada para os aniversariantes. Querido Deus, suplicamos a tua misericórdia, invocamos o teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor cuide, Senhor, daqueles que estão enfermos e que dentro da tua soberania, mas também da tua misericórdia e poder, eles possam ser curados, Pai. Senhor Deus, suplico, Senhor, consolação para aqueles que perdem e perderam seus entes queridos. Suplicamos, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos governantes, guarde-os do mal, dê a eles coragem, que eles possam ser sábios por causa da tua influência sobre as suas mentes. Tem misericórdia do nosso país, salva o nosso Brasil, Senhor, eu te suplico. Senhor, abençoa a campanha de vacinação. Senhor, desejamos tanto voltar a ter reuniões entre os irmãos, calorosas, Senhor, afetuosas, retornar às reuniões presenciais. Queremos suplicar as tuas bênçãos, Senhor, e a tua orientação. Não queremos errar, queremos fazer aquilo que seja a tua vontade, Pai. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa os profissionais de saúde, pastores, missionários e cuida, Senhor, dos mais vulneráveis, Pai. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Estaremos juntos amanhã, então, no Oração e Ação Jovem. Até lá.